Live aqui no canal Juliana Ruas, Gestão de Carreira, em que eu dou dicas para você que está insatisfeito com o seu trabalho, buscando um trabalho melhor, e hoje a live é justamente sobre isso, né? Muitas pessoas me perguntam, Juliana, eu estou insatisfeito, mas como eu estou há muito tempo, eu não sei o que fazer. E por conta disso, hoje eu trago um direcionamento para você que quer mudar, mas tem dificuldade, né? O meu nome é Juliana Ruas, eu sou especialista em carreira, focada em quem quer mudar de emprego, tá infeliz no trabalho, o trabalho tá deixando você deprimido aí, não tá gerando os resultados que você deseja, e eu justamente ajudo as pessoas a encontrarem um novo trabalho com um salário maior, assim, e num curto espaço de tempo, dentro de 3 meses, isso é possível, porque eu vejo isso acontecer todas as semanas junto com meus alunos, com o pessoal que me acompanha, né? E assim, a grande dificuldade, eu vou trazer um pouco do contexto de hoje, né? O que acontece? Muitas vezes você tá ali na correria, bem-vinda, tudo bem com você? Então você tá na correria, bem-vinda. Você tá ali na correria, você tá ali no trabalho, dedicando, eu sei que assim, muitas vezes assim, tá ali na dedicação, ali amparando todo mundo, ajudando, fazendo a diferença, tudo. Só que o que acontece? Muitas vezes falta o quê? Você valorizar o seu trabalho, você realmente fazer o quê? Você realmente vender o seu peixe. Por quê? Porque muitas vezes pela sobrecarga e pela sua proatividade, que é muitas vezes inclusive vendida pelos gestores, é vendida pela própria empresa, você precisa ser proativo, você precisa estar disponível o tempo todo, acaba que isso acaba gerando um prejuízo para você. Por quê? Porque enquanto você está ali casado com a empresa, você não tem tempo para avaliar o quê? O seu nível de empregabilidade. E o que é isso, Juliana? É o quanto você é desejado pelo mercado. E aí, muitas vezes, você confia no seu gestor, você gosta da equipe que você está, e aí acaba que você não tem tempo e nem disposição para buscar uma nova oportunidade. Por quê? Porque assim, você está comprado com a empresa, você realmente tem um compromisso com ela, você gosta, é muito mais fácil, a cultura ela é alinhada com o que você gosta. Agora, o que acontece? Na hora da promoção, você, de repente, tá vendo pessoas que você treinou não passarem na sua frente, serem promovidas. E de repente você está fazendo tudo aquilo que o gestor está falando para você fazer, mas na hora da promoção é um sinto muito, ainda não está pronto, a empresa esse ano não vai promover. E essa historinha, ela vai se repetindo, né? E isso vai fazendo o quê? Vai gerando um desgosto, uma tristeza muito grande, um desgaste emocional e vai abalando a tua autoestima. Então, acaba que você, para se sentir útil, vai sendo sobrecarregado e ao mesmo tempo você vai perdendo valor. Por quê? Porque o fato de você estar 100% do tempo disponível para a empresa faz com que o teu valor diminua. Por quê? Porque você não coloca limite. E aí você acaba virando o quê? Uma pessoa que carrega todo mundo nas costas, inclusive o chefe. E como o chefe é uma pessoa muito inteligente, né? O gestor é uma pessoa muito sábia, o que ele vai fazer? Ele vai preservar aquelas pessoas que estão ali rodando bem na empresa. Ser gestor é isso, só que o que acontece? E eu me lembro na época que eu era gestora, que num primeiro momento, o momento do apego do gestor, né? Eu queria que todo mundo ficasse na área. Até que eu vi que, assim, o melhor, né, e graças a Deus eu tive uma excelente escola, era você fazer com que as pessoas da equipe ficassem ali, deixasse o seu legado e voassem, né? Não é à toa que meu símbolo é a borboleta, e eu como gestora era assim, é o gestor, assim,
desapegado e é o gestor querendo sim ver a equipe dele evoluir. Agora, infelizmente, tem gestores que se escondem atrás disso. Então, assim, é muito importante que você tenha isso claro, né? Porque assim, até eu vou contar uma história, né? De uma aluna minha, né? E ela gostava muito da empresa onde ela estava comprada e ela fez de tudo para ser promovida, ela queria ir para uma área internacional, tá? Dentro da empresa havia essa possibilidade. Porém, o que aconteceu? A gestora, na época, ela se sentia o quê? Ela se sentia insegura. Por quê? Porque ela precisava muito daquela pessoa na posição e não tinha ninguém para substituir. E aí, essa pessoa, né, essa minha aluna, ela chegou para a chefe dela e falou assim, tá, e agora? Eu quero ser promovida. E a gestora chegou e falou, olha, eu sinto muito, mas aqui na empresa você não vai ter oportunidade. Esse é o trabalho que você tem. Então, o que a gente fez? A gente, lógico, existe uma latência, assim, um desejo, ele não acontece da noite pro dia. Mas o que o gestor deveria ter falado? Calma, vamos avaliar juntos, eu vou ver o que eu posso fazer por você, tudo. Só que o gestor, ele estava na zona de conforto dele, super feliz com essa moça, né? E aí ele não queria perder, só que assim, esse é um passo para perder uma pessoa da equipe. E é por isso que você tá aqui, tá querendo mudar de empresa, né? E aí o que aconteceu? A gente junto começou a avaliar, ela começou a atualizar o currículo dela, ela começou a fazer não cursos só que a empresa queria, mas cursos que destacassem ela dentro do mercado. E começou a avaliar o que ela tinha e começou a aproveitar a oportunidade para conversar com o mercado e com colegas de outras áreas. E aí, assim, à medida que ela fazia isso, ela ficava com a autoestima mais forte, sabendo que ficar embaixo daquele guarda-chuva, ou seja, daquele gestor que não deixa você se movimentar, era questão de tempo. Por quê? É o que eu sempre falo, eu recomendo que, a não ser que você esteja passando por um assédio moral, algo muito pesado, ou você não tenha nada a perder, né? Você não peça demissão. Por quê? Porque aí você vai ter dois problemas. Primeiro, você está aumentando a tua motivação e, ao mesmo tempo, quando você sai da empresa, você, assim, deixa de ser o mais desejado pelos robozinhos dos RHs, entende? Então, vale a pena você estar aí no mercado atuando, entendeu? Então, não peça demissão. Então, vai levando numa boa. E eu lembro que ela falava, Juliana, eu vou pedir demissão. Você é a minha última carta, né? Eu falei, que responsabilidade, né? E aí, o que aconteceu? Ela começou a se preparar, começou a participar de entrevistas. Era realmente um gestor que não daria chance para ela. Só que no meio do caminho, o que aconteceu? A empresa que ela estava foi comprada. Bem-vindo! A empresa que ela estava foi comprada. E quando a empresa dela foi comprada, o gestor que não a ajudava, que não contribuía para que ela realmente fosse promovida, ele foi realocado para outro departamento. E assim, o que eu sempre deixo de regra para todas as pessoas, e eu vou falar um pouco das coisas erradas daqui a pouquinho, que a gente tem que tomar cuidado. Sempre deixe sua marca. Toda vez que você for fazer um trabalho, por mais que você esteja insatisfeito com a tua vaga, por mais que você esteja insatisfeito com tudo, sempre tenha um sorriso no rosto, sempre gere simpatia. Por quê? Porque aí as pessoas vão lembrar de você e se você tiver oportunidades vai ser muito melhor. Então ela já estava, essa moça, com a autoestima mais elevada, estava quase saindo da empresa quando de repente o que aconteceu? Uma empresa internacional comprou a empresa que ela trabalhava e ela passou a ter a oportunidade. Naquele momento ela não tinha a oportunidade de ir para a área internacional, mas ela acabou assumindo a área dela. E isso gerou o quê? Novas possibilidades. É muito interessante quando a gente está numa empresa multinacional,
Porque a multinacional ela tem uma abertura maior para oportunidades, abertura maior para liderança. Então, estar em uma multinacional, ela eleva o teu passe e assim, o pessoal, eles querem o quê? O teu conhecimento, a tecnologia que você traz, a tua experiência. Por quê? Porque a multinacional, ela vem de fora e ela precisa carregar aquelas pessoas que têm esse conhecimento. Por quê? Justamente porque ela está entrando no Brasil, né? Então, assim, é muito importante, eles compram, na realidade, o quê? O conhecimento. E aí essa moça, ela ficou muito bem colocada dentro da empresa. Posteriormente, ela foi para a área internacional como desejava e ela deixou o legado dela. Então, assim, é por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente está mudando de empresa e não pedir demissão, porque de repente está acontecendo algumas transformações estratégicas dentro da empresa e aquele gestor que você não gosta vai embora, né? E aí, de repente, surge uma oportunidade, desde que realmente você continue fazendo o que? O seu trabalho. É muito importante, e eu vou deixar uma coisa super clara aqui, que assim, você trabalha para uma instituição, você trabalha para um CNPJ. E CNPJ não tem sentimento, não tem emoção. As pessoas que têm emoções são as pessoas que estão em volta, mas o CNPJ, assim, você deixou seu legado, parabéns, foi premiado, tudo. Semana que vem já escolheu, próxima página. Então é muito importante que você sempre esteja se atualizando e esteja fazendo um trabalho legal para qualquer pessoa que aparece. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que você seja lembrado sempre. E mais, não adianta só você trabalhar para o seu gestor e agradar o seu gestor. Por quê? E eu já tive experiência com isso. Porque senão você fica fechado dentro de uma bolha e ninguém que está ali conhece você. E isso já aconteceu comigo. Eu era tão fiel ao meu gestor, eu era tão assim dedicada à área, tão comprada com a área, que de repente eu perdi oportunidades de apresentar o meu trabalho para outros parceiros, outros gestores. Então, assim, o que meu gestor falava era lei. E na realidade, eu perdi oportunidades de conhecer pessoas que pensavam diferente dele. E hoje, como analista de personalidade, eu falo de personalidade durante os meus cursos, eu consigo compreender que personalidades diferentes da nossa trazem uma riqueza e uma visão muito importante e totalmente diferente da nossa, e isso enriquece. Imagina se o mundo não tivesse pessoas que pensassem diferente, como que seria? E é uma oportunidade de você evoluir, é uma oportunidade de você crescer. Então, assim, lembre-se, você trabalha para uma instituição, a instituição sempre vai te cobrar, sempre vai te pedir mais e mais e mais e mais. Por quê? Porque um CNPJ não sabe até quanto você aguenta. E nós não somos robôs. Então, coloca aí na tua avaliação e na tua mudança, não de emprego, na sua mudança de postura e de comportamento, que sim, além de você entregar os resultados da empresa, você precisa colocar limites, porque senão você espana, e aí na hora que você espanar, tiver um burnout, a empresa vai falar, vai te dar um abraço, beleza, tudo, mas vai começar a demandar menos de você e você vai ter menos potencial, você vai ter menos gás, porque a gente acaba com o burnout perdendo a vitalidade. Então, muito cuidado, saiba sim colocar o que? Pedem um monte de coisa pra você, não é pra você falar que não, né? Mas assim, beleza, eu vou fazer, quais são os prazos, então prioriza. Deixa eu beber uma água. Se vocês tiverem uma dúvida, pode colocar. E é isso, eu conheço pessoas que assim, dedicaram todo o tempo para a empresa, fazem de tudo para a empresa e estão à beira de um burnout. E tá muito comum agora tomar um antidepressivo. Não dá, gente, não faz sentido. Pessoas assim com um nível de ansiedade absurdo.
Gente, por favor, nós não somos robôs, então cuidado. Dá para você entregar, dá para você usar sim o termo resiliência a seu favor, mas não no limite de você entrar num burnout. Então, assim, sim, tem que dizer sim, mas assim, fazendo o plano de ação, colocando prazo, sim. Existem gestores que assim são muito focados no resultado e por conta e não sabem dizer não e acabam muitas vezes afogando a própria equipe em diversas tarefas sem nem realmente avaliar. E isso é um perfil, não é que é bom ou mal, é a maneira como ele vê o mundo. Então, assim, cabe a você cuidar da sua saúde, sim, principalmente da sua saúde emocional e da sua saúde como força de trabalho, para ser sempre desejado pelas empresas. Então, assim, cuidado para não virar robô, porque, assim, a empresa é um CNPJ, é um número, entendeu? Lógico, remunera bem, quanto mais você produzir, melhor, vai crescer tudo, mas, assim, vá num limite dentro do que é saudável para você, tá ok? Negociando prazos, negociando possibilidades, demonstrando o seu valor, tá ok? E aí aqui eu trago uma outra coisa, né? Eu trouxe a história, né, de uma pessoa que passou comigo, né, com um processo, né? E falei também justamente sobre o perfil, né, das pessoas, e assim, tem pessoas que acabam não olhando muito o que está acontecendo com a equipe, então tem que tomar muito cuidado, são perfis e é normal, tá ok? E assim, qual a maneira errada de começar, né? Assim, você quer procurar um trabalho melhor, não tá feliz, então qual a maneira errada de começar? Fazendo fofoca. Então, ao invés de você ir para a Rádio Corredor para conversar, para se interessar pelas pessoas que você conhece, para saber o que está rolando na empresa, para conversar com um colega de outra área que você se relaciona, você vai para falar mal do teu chefe, é lógico que essa pessoa vai achar você um fofo, um amigo, mas nunca vai te indicar por uma oportunidade. Então, assim, lembre-se, a não ser que você esteja passando por problemas seríssimos, assédio moral, tudo, o melhor para buscar uma nova oportunidade é você estar empregado. E na hora em que você for conversar com alguém dentro da empresa onde você está, que é uma empresa que você gosta, que remunera bem, que já conhece teu trabalho e que gosta de você, ou seja, provavelmente tem muitas coisas em comum com o que você deseja, é muito importante você começar a ser curioso. Então vai para um cafezinho, aí conversa, pergunta da área, avalia a parceria, avalia a oportunidade de realmente se conectar com o outro, ajudando, dando ideias. Por quê? Porque aí você vai mostrar que você é uma pessoa proativa, você é uma pessoa interessada. E as pessoas gostam de pessoas interessadas. Então, quando você se interessa pela outra área e começa de uma maneira humilde, ali devagarinho, propor soluções, de repente você está abrindo uma oportunidade, bem-vindo, uma oportunidade de conexão, de assim, você realmente se conectar com o outro, que é a tal do networking. E aí você pode sim oferecer oportunidades. Eu me lembro muito bem de uma época, bem-vindo, em que eu estava querendo mudar de área, estava como gestora de uma área operacional e eu queria ir para outra área. Então, assim, eu já tinha aprendido tudo, não tinha mais para onde crescer e eu queria mudar, eu queria novos ares, eu queria me especializar em outras coisas. E aí o que aconteceu? Surgiu um trabalho, o auditor estava fazendo uma auditoria dentro da minha área e nessa conversa interessante, eu estava prestando todo o serviço, trazendo todas as informações para ele, mostrando sim as minhas competências, principalmente para auditoria, né? E eu sempre gostei dessa área operacional, de controle, de risco, tudo. E aí ele falou assim, Juliana, você gosta? Olha que legal. Você gostaria de participar de um trabalho que a gente está fazendo sobre governança e risco, dado que você é uma profissional super importante no risco?
Na época até a minha área foi super elogiada, graças a Deus a gente não teve ponto de auditoria. Então o que acontece? Ali surgiu o quê? Surgiu uma oportunidade, e é uma oportunidade como uma semente. Não é do dia para a noite que a pessoa vai pegar e vai te convidar para trabalhar, não. Foi uma semente, e ali começou uma conexão. Eu pedi licença para o meu gestor, falei, olha, eu tô com toda a estrutura do meu trabalho pronta, tudo, e eu gostaria de fazer um trabalho adicional, e nem vou fazer na minha hora de trabalho, assim, ao invés de eu ir embora às 6, eu vou embora às 7, que eu vou ficar trabalhando com isso. Então eu comecei a me conectar com esse projeto, foi um projeto muito bem avaliado, e isso me abriu porta e oportunidade para fazer um trabalho em outra área. Então é sobre isso que eu falo, cada oportunidade que você tiver de conexão com as pessoas, faça, se interesse, entenda o que as pessoas fazem no trabalho delas, porque eu sou testemunha que isso dá certo. Agora, não pode pegar e assim, chegar pro cara e falar, você tem uma vaga na tua área e tal, porque isso demonstra desespero. Então, assim, é muito importante que realmente você comece a conversar com as áreas, tudo, semeando, sabe? Aí no outro dia pergunta, e aí, aquela dica que eu te dei, aquilo que eu fiz, tudo, entendeu? E aí aos poucos você vai crescendo em termos de relacionamento, que é o tal do networking. E enquanto isso, você ao mesmo tempo vai fazendo o quê? Vai fazendo do jeito certo. Então, jeito errado aqui, né? Vamos fazer fofoca, fala mal da área e fala mal do chefe. Não, você vai o quê? Demonstrar suas competências e as suas capacidades, porque é isso que vai te levar para o próximo passo. Então eu sei que, poxa, sabe, tá muito ruim, mas essa semana passada mesmo, eu tava conversando com uma cliente, Juliana, não aguento mais, tô à beira de uma explosão, vou pedir demissão. E aí eu falei, conversa com o pessoal, troca uma ideia. Ela foi tomar um café com uma colega dela, a colega dela quer mudar de área, e ela falou, poxa, eu indicaria você tranquilamente. Então, olha como o bom trabalho, você ser um provedor de soluções, você fazer um bom serviço te abre portas. Então, gente, por favor, mimimi é comigo nas aulas, mimimi é comigo nas sessões, as reclamações é com os, assim, com amigo. Então cuidado, porque se você começa a reclamar muito pro seu amigo não vai te convidar para outra oportunidade de trabalho. Então essa parte profissional a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Então, assim, eu recomendo que vocês cuidado com as fofocas e cuidado com as reclamações. Não que vocês não tenham razão, a gente só tem que tomar cuidado aonde que a gente tá falando isso, tá bom? E aí, assim, eu trago aqui, né, o jeito certo, né? Como começar, né? Qual a maneira para começar? Então, eu já dei uma grande dica aqui. A maneira como você começa é você saindo um pouco da visão que você está e avaliando qual o valor que eu tenho dentro da minha área. Prestar atenção, eu sempre falo isso e eu não canso de repetir. Por quê? Porque quando você começa a prestar atenção justamente em qual o valor que você tem dentro da sua área, qual a diferença que você faz dentro da sua área, o que vai acontecer? Você vai começar a olhar, poxa, eu tenho valor, eu tenho capacidade, eu tenho competência. E aí você começa a crescer em cima disso, você começa a fazer o quê? Você começa a avaliar oportunidades e você começa também a se interessar por projetos que muitas vezes estão parados ali dentro da área. Então, é muito legal quando você começa a fazer um raio-x do lugar onde você está, justamente por conta disso. E você avaliar as parcerias, as conexões que você está fazendo com outras pessoas. Por quê? Porque essas conexões, de repente, você tem uma solução que é óbvia e você tem vergonha e, de repente, a pessoa só precisa de algo simples. Então, assim, é o que eu falo. Fique na área, mas, assim, tenha uma abertura para o quê? Aprender o que está acontecendo e inclusive de entender o que você tem de riqueza no seu currículo, avaliar o que teu gestor está falando para você, quais as competências que o seu gestor está te falando que você tem e aonde você pode trilhar um novo caminho, aonde você pode crescer. Então, assim, não se canse de dar o seu melhor. Lógico,
pega teu currículo, faz uma varredura, faz uma avaliação, se posicione, vá para o LinkedIn, converse com as pessoas, porque isso vai fazer uma grande diferença. E sim, quando você faz a diferença no lugar onde você está, por mais que você esteja desmotivado, vão surgindo oportunidades. E isso não quer dizer que você vai ficar na empresa para sempre, mas isso faz com que você tenha um novo gás, tá ok? E sim, você cuida dos relacionamentos, é o segundo que eu falo sempre, né? Faça networking, as pessoas que hoje trabalham com você, elas se espalham, elas vão para diversas empresas, porque nada é definitivo para um CNPJ. Então, à medida que você constrói bons relacionamentos, você está ali semeando oportunidades que vão te ajudar a crescer. Então, isso é muito importante, tá? E sim, começa a conversar com pessoas do mercado, conversa com colegas, participe, o LinkedIn é uma rede excelente justamente para você se dar a oportunidade de estar conhecendo, de estar vendo o que está rolando no mercado, inclusive em eventos, né? Participe de comitês, porque você vai se inteirando e, inclusive, você vai percebendo quais são, sim, as atividades que você pode fazer, quais são os diferenciais, os cursos. Muitas vezes você já está lotado de curso e aí, de repente, você precisa somente o quê? Ajustar uma coisa, de repente esse comportamento, esse desenvolvimento do relacionamento. Então, desenvolver habilidades e competências em qual sentido? Habilidades comportamentais, você saber se vender, então não ficar com toda a carga de trabalho, abraçando tudo e todos, mas dar um tempo para cuidar da sua carreira. Porque isso sim vai fazer uma diferença e a gente precisa ser estratégico, a gente precisa aprender com as empresas são extremamente estratégicas e aí você vai ser uma pessoa super valorizada no mercado, uma pessoa que assim tem o seu nível de empregabilidade muito forte e vai estar sempre inovando, é o que eu falei com vocês um pouco atrás. De repente, tem algum projeto dentro da tua empresa em que você pode participar como se fosse assim uma parte adicional do teu trabalho e que pode abrir uma nova oportunidade para você. E eu tô falando só das oportunidades internas. E isso vai gerar o quê? Oportunidade de você contar histórias e contar sobre os seus projetos para o mercado. Existem diversas vagas, existem porque eu tô acostumada, principalmente na área de tecnologia, tenho muitos assim alunos da área de tecnologia que migram e fazem a migração, lógico, sempre com medo, mas assim, a gente avalia os prós e os contras. A partir do momento que você começa a se garantir e a entender quem você é, você começa a se valorizar. E não há mal nenhum em você conversar com o mercado, em participar de uma entrevista. Por quê? Porque o entrevistador é uma pessoa como você que está procurando talentos. E eu tenho, assim, alguns clientes meus que estavam felizes, estavam contentes com a empresa onde eles estavam, mas não deixaram de fazer novas conexões. Então, hoje eles conhecem muitas pessoas e eu tenho certeza que se eles passarem a mão no telefone e falarem: oi, tudo bem? Tô querendo mudar de trabalho. Se você souber de alguma oportunidade, você me chama. Tem tapete vermelho e garantido para entrar. Então, assim, era isso que eu queria trazer para vocês. Então, eu trago um resuminho aqui bem caprichado, justamente para vocês anotarem, tá ok? Que eu passei. Quem entrou depois, de repente, assiste a live, tá ok? Então, o que acontece? Atualizar seu currículo, super importante, porque principalmente para você que está desmotivado. Se você atualizar seu currículo, você vai ver a bagagem que você tem. Juliana, não tenho ideia. Dá uma olhada na área, pesquisa nas oportunidades que tem dentro da tua empresa, que de repente tem uma oportunidade parecida com a tua área, e ali o RH sempre capricha nos nomes, nos jargões, fica bem bonitinho. Então você atualiza. Lembra que
Hoje em dia, o RH usa robozinhos, então assim, o quanto mais o seu currículo estiver estruturado com as palavras técnicas que tenham a ver com a sua área, melhor vai ser. Ah, Juliana, mas eu quero mudar de área. Tá bom, mas aí você avalia o que você tem de conhecimento para outra área que poderia fazer com que você migrasse. E aí em outro momento a gente pode falar muito sobre isso. E continue dando o seu melhor, lembrando que precisa dar limites. Se você tá carregando todo mundo nas costas, cuidado, porque aí não sobra tempo para você cuidar de você, da sua carreira. Então, assim, avalia, presta atenção, cuidado com as reclamações. Pessoas que reclamam muito não são muito bem-vindas e perdem oportunidades. Então tem um jeito certo de fazer isso. E eu falo muito desse jeito certo no meu curso. Não dá pra falar aqui com muita profundidade, mas eu falo, tá ok? E cuide dos relacionamentos. Então, assim, toda pessoa que te pedir algo, lembre, ela pode ser uma oportunidade, uma ponte para você mudar de trabalho. Então, atenção, isso é extremamente importante, tá ok? Tô trazendo aqui dicas valiosas para vocês, tá ok? Porque isso vai fazer uma grande diferença na carreira de vocês e tirar vocês dessa síndrome da baixa estima. Por quê? Porque eu tenho plena síndrome do impostor, né? Porque eu tenho plena convicção que se hoje você tá trabalhando, se hoje você tá no mercado, você é uma pessoa que tem muito, mas muito valor, ainda mais no mercado competitivo. E com vagas vazias, por quê? Porque existem algumas vagas que precisam de habilidades técnicas que de repente você tem e que você não está apresentando no mercado. E aí você é chateado por falta de valor, tudo. Então o que eu quero dizer para você é: tem saída, tem oportunidade, aproveita essas dicas, eu sempre falo com elas com mais profundidade, ou nos meus atendimentos personalizados, ou no meu curso, que eu vou abrir agora em agosto, e aí eu fico à disposição de vocês, tá ok? Então, muito obrigada pela oportunidade, tô sempre aqui querendo compartilhar informações com vocês, anote as dicas, não sei se tem alguma dúvida, eu ainda fico aqui um minutinho, né? Justamente para vocês poderem voar, porque assim, o melhor da carreira é a gente estar satisfeito. Não adianta nada a gente passar 8, 10, 12 horas do nosso dia trabalhando infeliz. Isso é muito complicado e não vale a pena. Então, cuide sim, cuide da sua carreira, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até a próxima semana, sempre com uma live aqui para vocês. Um super beijo, tchau!